Hoje vamos falar da maior rivalidade futebolística do mundo. O clássico que transcende as 4 linhas. A rivalidade que envolve política e religião. Vamos falar do The Old Firm, o derby entre Rangers e Celtic. O Rangers Futebol Clube foi formado em 1873 por um pessoal que era adepto do remo. E eles começaram como um clube desportivo sem pretensão política ou religiosa. Já o Celtic foi fundado por um pastor chamado Wilfrid. E o objetivo dele era unir a colônia irlandesa através do clube de futebol do Celtic. Em 1921, a Irlanda era conhecida como eles conseguiram a independência contra a Inglaterra depois de séculos de lutas. E os torcedores levaram esse lance político muito a sério, continuou isso, vai até hoje, assim, essa briga. Porque o pessoal do Rangers, eles passaram pro lado do protestante, né? O pessoal que era protestante começou a apoiar o Rangers, e o Celtic, pelo contrário, foi o pessoal católico que apoiava o Celtic. E tem as bandeiras também, né? Que já a torcida do Rangers usa a bandeira da Grã-Bretanha, né? Que é essa bandeira que está aqui atrás da gente. E o pessoal do Celtic usa a bandeira da Irlanda, que a maioria dos torcedores são descendentes ou são irlandeses, né? Tem o lance da torcida também. Uma torcida usa a bandeira do Papa, Sim, que é a do Celtic. Do Celtic, e já do Rangers usa a foto na bandeira da Rainha Elizabeth. A Elizabeth II, que é tipo a matrona do time. Eles adoram o Reino Unido e um lado pende pro Reino Unido, outro lado pende pra Irlanda. Justamente por ela ser o símbolo máximo do anglicanismo. E tem até a divisão dos terroristas, né? Como é que é? Uns apoiam a independência irlandesa, que é o IRA, no caso, né? O Celtic apoia o IRA, né? Na verdade, é a unificação da Irlanda, uma Irlanda só. O IRA defende isso, na Irlanda do Norte se unificar com a Irlanda, no caso não do Sul, né? A República Irlandesa. E o IRA são os terroristas católicos, né? Os católicos. E aí tem o outro, que é o VF. O VF, de Ulster, que é apoiado pelo Rangers, que já são os terroristas protestantes. Sim, exatamente. Até no lance de terroristas eles têm a divisão deles, né? Muito interessante. Fora que a torcida do Rangers, eles têm uma filiação com a Ku Klux Klan, que é aqueles caras lá sectaristas, sabe, que eram contra os negros, e eles têm essa, digamos, essa tendência, esse tentáculo, essa ligação com eles, assim. Embora tenha sido a torcida do Celtic que hostilizou o primeiro negro que acabou jogando no Rangers, né? Sim. E a divisão dos caras é tão intensa que você tem a área do Rangers, que é o lado azul da cidade, e tem a área do Celtic, que é o lado verde da cidade. Se você vai com uma camisa azul do lado do Celtic, os caras te hostilizam, e vice-versa. E é engraçado que essa rivalidade, né, ela se acirrou bastante, logicamente que em 1921, já com a independência da República da Irlanda, né, que tinha se desfragmentado do Reino Unido, mas antes disso tinha acontecido um episódio interessantíssimo, que é o episódio do nascimento do apelido, né, o Old Firm, que foi em 1909. É do jogo, né? Na segunda partida da final da Copa. Tem a ver com dinheiro, Sim, exatamente. Porque era uma final de 1909, né? Sim. Da Copa da Escócia. Sim. E aí jogou Rangers e Celtic, obviamente que os dois dominam o futebol lá. E a primeira partida terminou 2-2. Aí teve que ter um outro jogo, e essa outra partida terminou 1-1. A torcida que estava no estádio achou que ia ter uma prorrogação para decidir quem seria o campeão. Aí os caras anunciaram que ia ter um terceiro jogo. A torcida revoltada invadiu o campo e acabou que a Federação Escocesa não deu a taça para ninguém. Aquele ano não tem campeão da Copa da Escócia. Eles ganharam o apelido de a velha firma, né, The Old Firm, justamente por falarem que eles eram gananciosos e queriam fazer um terceiro jogo só para faturar mais grana para eles, né, para os clubes. Então por isso que se chama The Old Firm.
Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quero ver se vocês estão manjando do clássico. Manda aí. Qual é o famoso jogador protestante que jogou pelo Celtic? É o Kenny Dalglish, o escocês Kenny Dalglish. Que depois foi jogador do Liverpool e técnico do Liverpool também. No Rangers já tem 2 jogadores emblemáticos, né? Os mais conhecidos durante esses últimos 10, 15 anos. É o dinamarquês Brian Laudrup, né? Irmão do Michael Laudrup, que jogou no Barcelona com o Romário, Stoichkov. E o Paul Gascoigne, né? Que foi lenda no Tottenham, fazendo dupla de ataque com Gary Lineker, e posteriormente ele participou do time que foi 9 vezes campeão escocês, aumentando a diferença de 3 para 12 títulos do Rangers. Mas o mais emblemático desses jogadores que defenderam os dois lados é um que chama Maurice Johnston, mais conhecido como Mojo ou Mo Johnston, né? Que ele acabou jogando, primeiro ele jogou no Celtic, depois ele foi jogar em outro país da Europa e na volta para a Escócia ele deixou tudo acertado com o Celtic para voltar para o time que revelou ele. Só que ele desistiu e foi jogar no Rangers. Então ele acabou sendo odiado pelas 2 torcidas. Ele era odiado pelo pessoal do Celtic porque ele foi jogar no Rangers e odiado pelo pessoal do Rangers porque ele era católico. Isso, inclusive no Celtic, o apelido dele virou Mo Judas, pela essa traição dele, que eles tinham como uma traição ele ter ido pro Rangers. Foi a traição em máximo, os caras querem ver a morte dele. E ele recebeu tantas ameaças de morte, a pressão foi tão forte que ele pegou a família e mudou para os Estados Unidos. Foi encerrar a carreira jogando nos Estados Unidos e depois lá mesmo ele virou técnico de futebol. Oh, and Johnston picked out by McCoist. 2-0. Splendid goal. Em relação a torcedores ilustres do Celtic, sem dúvida nenhuma, acho que o maior torcedor é o Rod Stewart, que tem uma história muito interessante, muito comovente dele, que é numa partida da primeira fase da Copa dos Campeões, da Champions League, que o Celtic conseguiu uma vitória histórica de 2-1 contra o Barcelona. Assim que as câmeras mostraram assim o Rod Stewart chorando, assim, foi uma das cenas mais comoventes dos últimos tempos no futebol. Assim. Mostrou ele tava chorando que nem criança, cara, foi comovente. Já no Rangers também tem torcedores ilustres. Acho que os mais ilustres são os 2 guitarristas do AC/DC, né? O Malcolm e o Angus Young, que é o dono da banda, e os 2 são torcedores fanáticos do Rangers. Muita gente acha que eles são australianos, mas eles são escoceses e nasceram em Glasgow e foram muito criança para a Austrália e montaram essa banda aí que mais ou menos conhecida, né? O AC/DC. No histórico do confronto, o primeiro derby foi no ano de fundação do Celtic, em 1888. O Celtic já chegou dando uma sapatada no Rangers, 5-2 pro Celtic. Só que diferentemente desse primeiro jogo, né? Quem leva vantagem é o Rangers, né? Em 549 jogos, o Rangers venceu 235 partidas contra 179 do Celtic e mais 135 empates. São 56 vitórias de vantagem para o Rangers no histórico geral e esses números são do site RSSF, que é o site mais confiável de estatísticas que tem no futebol mundial. E a dupla deita e rola no campeonato escocês. Até hoje na história foram disputados 118 campeonatos escoceses e eles ganharam 99 confrontos, 99 títulos no geral. E as outras 19 partidas ficou dividida entre os coitadinhos lá dos outros times que cada um pegou uma migalhazinha lá desses 19 títulos, né? Tanto que agora, um tempo atrás, ficou sem o clássico e perdeu a graça o campeonato, né? Porque só o Celtic jogava. O Celtic deita e rola agora sozinho, porque com a falência do Rangers, o Celtic está há 4 temporadas sem ter o clássico. E o Celtic estima que o prejuízo anual sem o clássico com o Rangers é de 10 milhões de libras por ano. Então, em 4 anos sem o Rangers, eles já perderam 40 milhões de libras. Então, no quesito títulos, o Rangers leva uma grande vantagem contra o Celtic. São 54 títulos do campeonato escocês contra 45 do Celtic. Entretanto, o Celtic se vangloria de ser o primeiro clube britânico a conquistar a Copa dos Campeões da Europa, hoje é Champions League.
foi em 67, né? Sim, exatamente. Em Lisboa, diante da Internacional de Milão. Milão. Bom, agora a gente vai apresentar uma entrevista com um amigo nosso que a gente considera o padrinho do programa e ele vai falar mais sobre a falência do Rangers, que eles estão tentando recomeçar a vida, já estão voltando, estão na segunda divisão, e vai falar um pouco da experiência deles, que ele assistiu um jogo da Escócia e ele vai falar sobre essa experiência que ele teve lá. Existe um momento em que você vai a um jogo de futebol na cidade de Glasgow e não encontra sinais de Celtic, tampouco de Rangers. É quando entra em campo a seleção da Escócia de futebol. Eu tive a oportunidade de acompanhar um jogo entre Escócia e País de Gales em Glasgow, no Hampden Park, pelas eliminatórias da Copa de 2014, disputada aqui no Brasil. A Escócia perdeu para Gales, mas foi uma experiência e tanto. E o que chamava a atenção, todo mundo com camisas da Escócia, muitos torcedores usando o kilt, né, o tradicional saiote xadrez dos escoceses, apesar do frio próximo de 0 grau, até nevou naquela noite na cidade de Glasgow, mas você não vê praticamente ninguém, eu não me lembro de ter visto nenhuma camisa do Celtic, nenhum sinal do Celtic ou do Rangers entre esses milhares de torcedores que foram àquela partida de futebol. É o momento em que a rivalidade da Old Firm fica de lado e os torcedores se unem torcendo pela equipe da Escócia, pelo selecionado escocês. E aí tem sempre um momento muito emocionante, que é quando eles cantam o hino extraoficial do país, Flowers of Scotland. Que fala na sua letra, inclusive, de batalhas contra os ingleses. E aí, é claro que é muito importante para o escocês mostrar que ele não é só um britânico. Para alguns, que ele não é exatamente um britânico, e sim um escocês. E o futebol acaba servindo de oportunidade para que essas pessoas mostrem essa sua paixão pelo país, a necessidade de mostrar para todo mundo que ele é um escocês antes de ser torcedor do Rangers ou do Celtic. Os dois clubes não têm se enfrentado desde a falência do Rangers, né? O Rangers entrou em falência mesmo, como uma empresa que quebra. Isso já aconteceu com vários clubes pela Europa, na Itália especialmente, e deixou de existir oficialmente, né? Foi refundado como The Rangers e teve que iniciar toda a sua trajetória a partir da última divisão, a 4ª divisão do futebol escocês. Passou pela 4ª, passou pela 3ª divisão, mas na temporada passada, disputando a 2ª escocesa, não conseguiu a classificação. Foi para os playoffs e caiu diante do Motherwell. E assim, continua disputando a 2ª divisão para que possa voltar à Premiership escocesa e aí sim reencontrar o Celtic. E o legal nisso tudo é o sentimento do torcedor do Rangers, né, de querer disputar a última divisão do futebol escocês para voltar em campo à sua posição de origem, digamos assim, que é na 1ª divisão, é claro, como um dos 2 maiores times da Escócia. Lá não tem STJD, não tem tapetão, não tem nada disso. E o detalhe, que é sempre bom lembrar, o rebaixamento não aconteceu por conta de resultados em campo, desportivos, foi por conta de uma punição pela falência do clube. O clube não conseguiu honrar seus compromissos financeiros e aí foi rebaixado para a 4ª divisão do futebol da Escócia. Em campo, aos poucos, tentando voltar para a elite, o que cedo à tarde vai acontecer e aí teremos novamente o encontro, algumas vezes por ano, nas temporadas de futebol na Escócia, entre Celtic e Rangers, numa das maiores, se não a maior rivalidade do futebol em todo o mundo. Valeu! Então, ó, espero que vocês tenham curtido esse programa sobre a Old Firm, que é o clássico do Rangers contra o Celtic. E gostado da entrevista aí do nosso amigo Mauro César, que a gente teve a honra de ter ele no programa e talvez ele pode participar outras vezes falando de outros temas. E a gente vai encerrar por aqui e agradecer os views dos outros programas. E se você procurar, a gente vai ter o programa anterior, que era do São Paulo, e o primeiro, que era do West Ham. É só procurar aqui no nosso canal e continue apoiando a gente e curtindo. Não esqueçam de inscrever no canal e dar um joinha e compartilhar em todas as redes sociais os nossos vídeos. Continue também dando sugestões de times
E mais pra frente a gente promete uma surpresa pra vocês aí. Valeu. Valeu, cara. Galera.